Olá para você, está começando mais um Podcare, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, eu te convido, vai lá no YouTube, segue o nosso canal, assina aí, aciona o sininho para você receber as notificações, já vai no Instagram e segue também as nossas redes sociais. E hoje estamos aqui com ela, a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Ramo, de Nápoles. Ela é formada em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFO, residência em Pediatria pela UFO, residência em Alergia e Imunologia pela UFO, ex-docente da Faculdade de Medicina, especialista em Alergia e Imunologia pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, médica alergista e imunologista. Que currículo grande, mas que bom demais te receber aqui, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu agradeço muito esse convite. Bom, nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante, que é a urticária, hein? Sem dúvida. Eu fico muito feliz, na verdade, Sil, de poder falar sobre isso, porque é uma doença que a gente vê uma prevalência muito grande. Muitas pessoas têm e não têm o diagnóstico. Então, eu vejo isso tanto na universidade quanto no consultório, esse sofrimento desses pacientes, que, na verdade, demoram anos para ter um diagnóstico, passam por muitas dificuldades e tudo. Então, assim, eu fico muito feliz da gente poder falar sobre isso, tentar disseminar conhecimento sobre isso, tentar conscientizar até os próprios profissionais da saúde, como as próprias pessoas sobre essa doença, né? Inclusive porque agora, em outubro, né, dia 1º de outubro, é o Dia Mundial da Urticária. Então, esse dia é dedicado realmente para que todo o foco, todas as atenções se voltem para esse tema e que a gente fale sobre isso, né? Para trazer também um conhecimento, uma prevenção, porque muita gente não sabe nem o que é urticária. Exatamente. Então, já fica aí, o que é urticária? Bom, Sil, a urticária é uma manifestação de pele, né? Que ela é uma doença de fácil reconhecimento, tanto pela própria pessoa quanto pelo médico, né? São placas, eu trouxe até algumas imagens, a gente pode colocar. São lesões de pele que trazem muita coceira, muito prurido, muito incômodo, vermelhidão na pele. Aqui a gente mostra alguma dessas imagens que são placas, tá vendo? Elas são lesões avermelhadas, coçam muito, elas trazem até uma certa elevação da pele. E é uma característica bem marcante delas que elas somem rapidamente. Elas aparecem, você pensa assim, gente, vai evoluir com um edema de glote, vai parar de respirar porque está generalizando e de repente ela some em algum lugar e aparece no outro, tá? Nossa. Então, assim... deve incomodar muito. Muito. Ela traz um incômodo muito grande. Ela pode vir associada, inclusive, com inchaço, né? Inchaço de orelha, de olhos, de boca, de qualquer parte do corpo, que a gente chama de angioedema, né? Então, é uma doença que traz um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, sabe? E quais são os tipos de urticária? A principal classificação que a gente tem é quanto ao tempo de duração. E esse tempo de duração é importante a gente saber porque vai apontar pra gente causas específicas, né? Então, a gente tem a urticária aguda, que é aquela que dura, ela vai e volta durante até 6 semanas de duração. Quando essa urticária persiste, passa de 6 semanas, a gente já vai considerar ela crônica. E nesse sentido, assim, a urticária aguda é mais tranquila, porque geralmente ela pode estar associada a algum quadro infeccioso ou até alguma alergia mesmo, mas é uma coisa que vai durar um tempo, você vai tratar e vai embora. Eu brinco que a prevalência traz isso, né? Todo mundo tem direito de ter urticária uma vez na vida. Então, assim, isso não significa uma doença grave, nada importante. Uma em cada 4 pessoas, a estimativa é essa, ao longo da vida vai ter urticária pelo menos uma vez, né? Então, assim, é muito frequente. O índice é alto. O índice muito alto. E a maior atenção tem que ser dada quando essa urticária se torna crônica, quando ela passa dessas 6 semanas. Porque aí sim, ela pode estar associada com outras doenças de base,
com doenças autoimunes e às vezes até com algumas doenças ruins, né? Teoricamente, doenças malignas que podem, como se fosse assim, a urticária pode ser a pontinha do iceberg, a urticária crônica. Entendi. A pessoa tem alguma doença que ainda não foi diagnosticada e ela começa a ter urticária. Começa a ter urticária, aquela às vezes urticária intensa e tudo. E quando você vai atrás, você vai investigar direitinho, aquela pessoa tem uma outra doença de base que se manifesta com a urticária. Um exemplo, o hipotireoidismo, problema de tireoide. É muito comum, né, que a urticária, que inclusive é mais comum em mulheres, que ela apareça nessas pessoas que têm o hipotireoidismo. Então, às vezes, ela não sabe que tem esse problema de tireoide, começa a manifestar com a urticária, a hora que você vai investigar, você detecta aquela doença, começa a tratar e melhora, e fica bem. E os sintomas da urticária são coceira? Isso, exatamente. Na verdade, por que eu falo que é fácil esse reconhecimento? Porque são lesões típicas, né? Aparecem essas placas que a gente chama vulgarmente de vergões, são os vergões, o empolamento da pele, em que a pessoa tem uma coceira muito importante, incomoda bastante, e ela tem essa característica de sumir. De repente, ela some e a pele está normal. É até engraçado que os pacientes chegam no consultório, eles falam assim, ai, eu tava com ela ali agora marquei, sumiu. Desapareceu. Exatamente. Aí eu marquei, desapareceu, você não vai nem acreditar. Eu falo, eu vou acreditar, porque normal, eu sei como comum. que é. Exatamente, é assim mesmo. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, é importante a gente falar isso. O diagnóstico, ele basicamente é clínico. É pela história clínica. A gente vai interrogar, questionar esse paciente sobre antecedentes de doenças, uso de medicações, para a gente tentar detectar alguma causa possível, alguma associação com essa urticária. Mas na grande maioria das vezes a gente não detecta nada. E aí é o diagnóstico dessa urticária crônica espontânea. Ela aparece espontaneamente. Ela não tem um fator específico causando essa urticária. E isso, até os médicos, né, os colegas confundem muito, quem não é da área, porque acredita-se que seja alergia, ponto. O paciente tem urticária, então ele tem alguma alergia. Então, começa-se uma busca incessante por uma causa específica daquelas lesões, e aí são feitos testes alérgicos, dietas restritivas. Eu já recebi vários pacientes, eu vou até contar um. Eu recebi um paciente uma vez que ele já tinha 80 anos de idade e ele começou com um quadro recente de urticária. Mas recente, assim, já era uma urticária crônica, que a gente teria realmente que investigar para ver se tinha alguma causa de base. Mas ele foi em outro profissional e o profissional fez um teste alérgico nele. E como ele tem urticária, ele tem uma pele mais reativa. Então, é natural que os testes venham positivo. Então, vieram positivo para inúmeros alimentos que ele comia no dia a dia e que não tinha essa relação com a urticária. E esses alimentos foram retirados da dieta dele. Moral da história, esse paciente perdeu 11 quilos, ele ficou extremamente fraco, caiu e quebrou o fêmur. Então, assim, eu falo que é algo que não deveria ter acontecido, porque ele realmente não tinha que fazer essa dieta, né? Na verdade, nem o teste alérgico tinha que ter sido feito. A urticária, quando ela é alérgica, é muito simples de você detectar. Então, como a gente estava falando aqui agora há pouco, é aquele paciente que come o camarão, passou 20 minutos, ele começa a urticária, ele começa a inchar, ele começa a coçar e pode ainda ter outros sintomas aí de uma alergia mais grave. Mas essa urticária crônica, ela é uma urticária que aparece espontaneamente, como o próprio nome diz. A pessoa às vezes acorda à noite e coçando, corre no espelho, tô cheio de urticária, do nada. Entendeu? Ela não comeu nada, ela não fez nada para ter aquela urticária. Ela aparece espontaneamente mesmo, sabe? E nesse sentido, é muito importante essa consciência. Exatamente, a gente investigar, mas investigar o que tem que ser investigado. E não testes alérgicos, né? Assim, sem ter uma indicação precisa, sabe? Porque senão, além do ônus mesmo que a gente vai trazer para o paciente de fazer teste desnecessário, a gente vai trazer um estresse de procurar uma coisa que não tem causa específica, né? Na verdade, a causa mesmo da urticária crônica já se sabe que tem um perfil de autoimunidade. É como se fosse assim, a pessoa começa a produzir anticorpos que vão lá na pele e estimular células de alergia. Basicamente isso. Mas por que um tem e o outro não tem, né? Tem pessoas que têm já uma propensão a ter uma doença autoimune
E tem pessoas que às vezes passam por um quadro infeccioso, às vezes até um quadro viral. A gente veio aí da pandemia, né? Com Covid. A imunidade cai, ela aparece. É como se fosse isso. Eu nem digo imunidade cai, mas é um desbalanço ali da imunidade. O quadro viral, ele tem uma particularidade de mexer com o sistema imunológico. E o Covid, a gente viu muito isso. Então, o que eu comecei a perceber? Ainda estão saindo estudos científicos em cima disso, mas a gente já viu isso basicamente, assim, no dia a dia, muito claramente. O paciente que teve Covid, um mês depois ele começa com aquelas urticárias horrorosas e fica meses tendo urticária, sabe? Então, na verdade, foi um estímulo pelo vírus. E esse isso vírus trouxe tanta coisa demais, para ser investigado, demais. né? Eu falo que ainda vai aparecer, tem. Ainda vai aparecer muita coisa, né? Que esse vírus trouxe aí. E na pele, a manifestação dele mais comum realmente foi a urticária. É a urticária. Qual é a maior quantidade assim, de pacientes? Quem mais procura? Tem isso? Porque tem muitas doenças, por exemplo, dá mais em homem, dá mais em mulher, dá mais em criança, mais em adulto. Tem isso ou não? A urticária, ela não escolhe? Ela escolhe, Sil. Na verdade, é assim. A prevalência da urticária crônica estimada é 5% da população em geral. Só que ela é muito mais comum em mulheres mesmo. É bem mais comum em mulheres. Ela pode acontecer, inclusive... Mulher, eu vou te falar, gente. Não, gente, eu vou te falar. Não é fácil, pelo amor de Deus, até urticária. Mulher é abençoada, né? Mas, assim, ela pode sim. Ela acontece em qualquer pessoa, independente da idade. Ela pode acontecer, inclusive, em crianças, né? Urticária crônica. Mas o principal, aquele padrão mesmo de paciente de urticária crônica é a mulher. É a mulher adulta mesmo. E teria relacionamento com o quê? Hormônio? Hormônio, emoção, porque mulher tudo assim, hormônio, emoção, tudo tem a ver com a gente, né? Sim, com certeza. Na verdade, a urticária, assim, todo mundo até pergunta, né? Às vezes os pacientes já chegam relatando isso. Quando eu fico muito estressada, quando eu tô tendo algum problema no trabalho e tudo, a minha urticária ataca. E isso faz muito sentido. Não que a questão do estresse, da ansiedade, seja uma causa específica. Entendi. Mas ela pode piorar, sim, tá? E aí, não adianta a gente falar. A mulher, essa questão emocional, ela sofre mais com isso. É mais intensa sem dúvida. mesmo. A mulher é mais intensa. Então, assim, ela sofre um pouco mais mesmo de urticária. E só que assim, Sil, o que me preocupa muito eu vejo que existe um preconceito muito grande ainda com a doença, sabe? E como ainda é uma doença que às vezes ela demora muito tempo para a pessoa realmente ter o diagnóstico, a pessoa sofre muito. Eu tive uma paciente que me marcou muito. Ela tinha 22 anos de idade, ela sofria com essa urticária já tinha uns 6 anos mais ou menos. E como ela não tinha tido o diagnóstico, ela chegou ao ponto, se ela chegou no consultório, ela sentou assim e ela abriu a boca a chorar. Chorava. Aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, isso é minha última esperança. Que realmente você me fale o que eu tenho para eu ser curada, para eu melhorar. Porque ela falou assim, ninguém chega perto de mim mais. Olha o que ela estava sofrendo. Entendeu? A família dela já estava tendo um preconceito. A irmã estava grávida e falou para ela, falou assim, irmã, eu gosto muito de você, mas eu não vou deixar você pegar o neném. Porque eu não sei se isso é infeccioso, se isso passa. Meu Deus. Entendeu? E faz sentido da pessoa também, né? Porque a gente sabe entende, o que né? Exatamente. Por isso o diagnóstico é importante. Exato, exatamente. Por isso que é importante procurar realmente, né, um especialista nisso, para tentar entender o que está acontecendo, se realmente tem correlação com algo, né? Alguma coisa que está causando, para ser feito o tratamento. E o mais interessante, a maioria das pessoas respondem com um tratamento simples, que é o uso de antialérgico, antistamínico. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que está à disposição, tem na rede pública o fornecimento do medicamento. Então, assim, só tem que ter orientação adequada, né? A investigação adequada e o tratamento. Com um profissional correto, especialista correto. Então, aproveitando aí e é contagioso, pelo que eu entendi, não. Exato, não é contagioso, não é contagioso. Essa doença, a pessoa pode ter contato com criança, o que for, porque realmente ela não é uma doença transmissível. É uma doença que é da própria pessoa e tem uma estimativa de cura muito boa. Na verdade, assim, a gente entende que a urticária crônica ela é autolimitada. Ela na grande maioria das vezes, entre 6 meses e 5 anos, ela vai embora, independente do que você fizer.
Tem aqueles casos que demora mais tempo, inclusive que a pessoa às vezes vai ter que usar remédio pro resto da vida. Porque cada caso é um caso, cada organismo é único, Exatamente. Né? Então, assim, o objetivo realmente é a gente tentar trazer uma qualidade de vida enquanto a doença está ativa. Depois entrou em remissão, vida que segue. Né? A gente precisa muito ter essa consciência. O pessoal, assim, por exemplo, aparece alguma coisa, eles correm e vão no clínico geral. Você precisa entender, cada doença ela tem um especialista ali para cuidar daquilo. Se você cuidar da forma correta, resolve. Na época que eu perdi minha mãe, eu me lembro que o meu irmão mais novo, ele apareceu com uma alergia. Eu me lembro que no dia do velório, ele teve que ficar com o pé em cima de uma cadeira. Porque o dedo dele inchou de uma tal maneira, apareceram várias e várias bolhas. Foi uma coisa horrorosa, horrorosa. E a gente levou ele em vários dermatologistas. Até que então, quem descobriu a causa foi o doutor Edmundo. Que Deus o tenha no bom lugar. Gente, boa demais. Trabalhei com ele 3 meses. Mesmo? Mas assim, nossa, fui muito feliz. Amo demais a casa dele até hoje. Então, o doutor Edmundo falou que tinha a ver o caso do meu irmão, sabe o que era? Emocional. Ai, exatamente. Emocional. Sabe, tinha feito vários tratamentos. Então, assim, a gente precisa procurar, né? O especialista da área. Não adianta aparecer alguma coisa na sua pele que tem a ver com pele, essas coisas. Procura alguém da área dermatologista, alergista, depende de cada caso, é um caso. Então, tem que ser específico, tá? Aí, esse podcast, eu acredito que ele traz isso também, essa consciência de você procurar o profissional adequado para se tratar de forma adequada. Sem dúvida, Sil. E isso é muito importante, porque, assim, às vezes, e como no caso da urticária, é um tratamento simples, né? Na grande maioria das vezes vai responder. E às vezes a pessoa passa por um sofrimento, fica naquela... sofre, ainda mais mulher, sem porque dúvida. Gente, tudo pra nós a gente é muito estética, né? Com certeza. A gente é. Então, dependendo de onde tiver urticária, você vai fazer o quê? Vai andar igualzinho, hein? Com certeza. Não tem jeito. E assim, a gente percebe isso na urticária, essa evolução, inclusive com quadros depressivos, sabe? Claro. Porque a pessoa começa a não querer sair de casa, ela começa a ter medo. Gente, eu vou, mas será que lá vai me dar alguma lesão? E eu tive uma paciente, inclusive, ela já estava evoluindo com um quadro depressivo, ela era gerente de banco. Então, ela precisava muito o público dela é muito... Entendeu? Ela precisava muito. Ela falava, olha, eu me arrumo, eu boto salto, eu vou pro banco, mas chega lá, meu olho tá desse tamanho, eu tô toda vermelha. Ela falou assim, eu não aguento isso mais. Ah, e tem isso também, porque às vezes a gente fala em urticária, eu tô pensando só... Sim. Eu não tô pensando no rosto. Nossa, tem muito. Deus me muito, livre. entendeu? Então, assim, tem aqueles casos que a pessoa pode ter inchaço. Então, assim, acontece, sabe? E aí isso traz um impacto muito grande, né? No trabalho, no dia a dia, nas atividades. Nosso cartão de visita é o nosso rosto. Sem dúvida. É mais comum em mulher e muito no rosto. A mulherada pena, né? Então, assim... Nasceu pra penar mesmo, mas ainda bem que tem cura. Exatamente. E a gente falou tanto sobre humor, emoções, a gente vai falar do humor de Uberlândia, né? Gente que mora em Uberlândia, esse humor, né? Eu acho que Uberlândia é bipolar. E ele traz muitas e muitas alergias também. Com certeza. Porque Uberlândia, você acorda, bota uma blusa de frio. Não nessa época não tá dando pra colocar nada, né? Mas muitas vezes você acorda, uma blusa de frio, já tem que levar uma regata, porque com certeza. Na de tarde é um sol de, como diz o povo, de desinstalar a mamona. Exatamente. Né? Então, e você recebe muito esses quadros, assim, alérgicos por causa de mudança de clima? Muito, muito, senhor. Na verdade, assim, eu vejo aqui em Uberlândia, nós já ganhamos no topo aí no Jornal Nacional várias vezes, né? Como a cidade com a menor umidade naquele dia. Deus. Então, assim, essa baixa umidade, ela traz muitos problemas, inclusive da parte respiratória, né? A parte respiratória, ela é extremamente afetada. Inclusive, eu, agora há pouco, estava aqui com o olho coçando, incomodando, ardendo, justamente por causa desse tempo seco, esse clima ainda bem que estava com o médico oftalmologista do lado. Exatamente, que já me Né? socorreu. O Cláudio. É o que a gente fala, especialista certo, para poder tratar da forma adequada. É isso mesmo. Então, assim, traz muito. Eu noto muito nessa época do ano, que esse clima é mais seco e tudo,
exacerbação de quadros de asma, rinite, conjuntivite alérgica, dermatite atópica, né? Sinusite. Que é outra, sem dúvida. Então, eu tô assim, com a asite tudo atacada. Você tá também? Tô conversando. Na hora que eu for ouvir lá o áudio, vou falar, gente, como eu tô fanhosa. Tá tudo. Nem me lembro mais quando foi a última vez que eu respirei de verdade. Oh, meu Deus. Tudo atacado. Porque a gente assim... É muito difícil, muito complexo morar aqui, né? Mas eu amo Uberlândia, gente. Sou nascida e criada aqui, apaixonada pela cidade, né? Então a gente tem que se adaptar, faz parte. A gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Mas o humor da cidade, ela é muito complicada. E aí as crianças também são as que mais sofrem, né? São, demais. A gente estava falando aqui agora há pouco quanto vem apresentando epistaxe, né? Sangramento nasal, as crianças sofrem muito. Vou aprender a palavra. Como é que chama? Epistaxe. Epistaxe. Meninos aí, meus amores, né? Que eu trabalho com meninos lá na unidade que eu trabalho, assim, tinha uns 3, 4 por dia. Tia, tá sangrando. Oh, meu Deus. E como a gente não pode medicar, a gente vai lá no gelinho, né? Exatamente. Que para poder ajudar, mas é o calor. O gelo, o calor e o clima seco, né? Quando você tem esse clima seco, a mucosa ela fica friável, né? Porque ela fica ressecada também. Então, qualquer coisinha, correu muito, causou ali uma dilatação do vaso sanguíneo. E menino nem corre, né? Exatamente, para quieto. E o dedinho no nariz e tudo, então tudo isso causa. Aí aquele sangramento, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que lidar aí ao longo do ano, cada época tem sua particularidade, mas que vai dando um jeito. Vai dando um jeito. Né? Eu até estava contando, o primeiro lugar que eu trabalhei na área da saúde foi aqui na Sermente, né? Trabalhei aqui, fiz os testes naquela época, e eu descobri hoje que hoje não é assim mais. Mas naquela época a gente fazia com a lâmina, né? Sim. Fazia com lâmina, pipocou quase tudo. Aí, Sil, com o que você tem alergia? Graças a Deus com comida, não. Ai, que bom. Que é isso? Já livre. Já tô bem, né? Mas vento, poeira, fumaça, mudança de clima. Tudo isso você sofre? Tudo sofro, Tem dia que tá lá morrendo de calor, abre a janela, se o ventinho mudar, aí já começa a espirrar e tossir. Então, alergia pra caramba. Mas hoje em dia, os testes alérgicos são feitos diferentes, né? São. Antigamente, que eu acredito que deve ter sido o que você fez, era um teste de escarificação. Então, não pode falar muito antigamente, não, porque senão vai entregar a minha idade. Só um pouquinho, não, poucos anos atrás. Na verdade, colocava-se o extrato, né, para detectar o que tinha alergia e fazia uma escarificação. Então, era uma coisa dolorosa. Né? A execução dele era mais dolorosa. Hoje, não. Hoje a gente já coloca o extrato, faz uma ponturinha leve, não é para atingir corrente sanguínea, nada disso. Ele é superficial mesmo e a gente espera alguns minutos para ver aquela reação ali no local. A gente mede e faz realmente ali o diagnóstico da presença de sensibilização ou não. E uma coisa importante falar sobre isso, Sil, é até boa essa oportunidade, porque um teste alérgico não significa que você tem alergia. Né? Então, assim, de repente, é o caso da urticária. O paciente faz o teste alérgico, ele tá com a pele reativa. Existem as urticárias que são induzidas. Então, por exemplo, uma das mais comuns é o dermografismo, quando você pega uma tampa de caneta e faz assim no braço daquela pessoa, ela faz aquele vergão no local. Então, quando você faz o teste alérgico nessa pessoa, ela vai dar positivo, porque ela tem uma pele hiperreativa. Isso não significa que ela é alérgica àquilo tudo. Entendeu? Então, é sempre importante, quando você tem um teste positivo, você conseguir investigar conectar melhor, aquilo né? com história clínica. Não existe uma alergia que não tenha manifestação clínica, entendeu? Então, assim, você pode ter um teste positivo. Vamos supor, eu vou lá, faço um teste, deu positivo para ovo. Gente, eu como ovo todo dia, eu não tenho nada. Então, eu não tenho alergia, entendeu? O teste, ele auxilia quando você está investigando um quadro que seja sugestivo. Então, eu tenho uma pessoa que, olha, quando eu como, eu tenho isso e tal. Poxa, eu estou suspeitando que tem uma alergia, então nós vamos fazer os testes. Confirmou. Agora, o que está acontecendo muito hoje? As pessoas estão disseminando o uso de teste alérgico sem história sugestiva. E isso causa uma alergia, né? Detecção de alergia que, na verdade, não existe. Não é verdadeira. Não é verdadeira. Isso aconteceu comigo. Sempre quando a gente vai no médico, né? Que você tá doente, alguma coisa, ele pergunta, você tem alergia com alguma coisa, né? E aí eu me lembro que eu tenho gastrite.
E eu tive uma crise de gastrite na época ainda do tratamento do câncer. Uma crise muito forte, fui parar no hospital e me deu alergia com uma medicação que eu tinha o hábito de sempre, quando precisava, de fazer o uso. Eu me lembro que deu um inchaço, foi uma coisa bem horrorosa, bem nítido que era a alergia, que era do remédio, que era do medicação. Passado alguns anos depois, novamente com crise cólica de gastrite, eu não me lembro se eu falei, se eu não falei, se eu não lembrava, só sei que eu usei a medicação de novo e normal. Não tive reação alérgica. Isso, senhor, na verdade, o que pode ter acontecido? Ou, de fato, não foi uma reação alérgica, porque existem várias reações que simulam uma alergia. Entendi. Porque alergia é uma coisa específica. Se você tem alergia de um medicamento, alergia mesmo, você tem um anticorpo de alergia contra aquele medicamento, toda vez que você tomar, você vai ter reação, né? Pode acontecer de, com o passar do tempo, melhorar? Até pode, mas não é o comum, não é o que a gente espera. Então, o que pode ter acontecido? De repente, tem várias coisas. A gente até recebe, às vezes, paciente que vem para investigar a reação durante uma cirurgia. Recebeu os medicamentos e teve reação anafilática, teve uma reação alérgica, né? A gente vai investigar a velocidade de infusão, a diluição do medicamento, tudo isso pode dar, exatamente, pode dar uma reação que ela é idêntica a uma reação alérgica. Clinicamente, você não vê diferença nenhuma. Mas no mecanismo ali de como aconteceu, não é uma reação de alergia. Pode ter sido isso o seu caso, entendeu? Entendi. Tanto é que depois você usou e não teve mais nada, né? Não mais nada. Hoje em dia, quais são, assim, o maior índice de alergia que você tem encontrado no seu consultório? Você fala os quadros clínicos mais comuns? Rinite alérgica, realmente é o mais campeã, comum, né? Não Meu tem Deus. jeito, essa é a campeã. E assim, eu percebo que as pessoas acostumam com os sintomas. A alergia tem muito isso. Você vai lidando com aquilo no dia a dia e acostuma. E na verdade, quando você vê, você está com uma qualidade de vida inferior ao que você podia, mas é porque você acostumou com aquilo, entendeu? Então, eu recebo muitos pacientes que não conseguem respirar pelo nariz, não sente cheiro, E acha que tá tudo certo. E tá tudo, não, mas eu vivo bem, entendeu? E tem Fico, não, vou passar ali, tratamento. já vou pegar o remedinho, já vou fazer o Exatamente, uso. Exatamente. Então, já usa algum remédio para cortar aquele sintoma ali, né? E melhorar. Sendo que, se fizer o tratamento adequado, você tem uma melhora, você tem um controle. E a qualidade né? de vida muda, né? Sem Tanto dúvida. que é bom sentir o cheiro. Sem dúvida. Porque até o paladar também muda Com quando certeza, você tá com as alergias atacadas. Com certeza, né? O olfato, ele tá muito ligado com a questão do paladar. Então, quando você não sente o cheiro adequadamente, isso vai interferir no sabor, no que você vai sentir dos alimentos, sabe? Então, assim, isso no dia a dia traz um impacto muito grande, né? Isso incomoda realmente. Então, tem tratamento. Então, assim, dá para ir atrás, dá para buscar, investigar e tratar adequadamente, né? Com certeza. Eu não sei se tem a ver, mas eu não tinha sinusite. Eu trabalhei num determinado lugar, onde ficava muito próximo ao rio. A porta onde eu ficava, a sala, era com aqueles furinhos, e eu pegava muita friagem, muita friagem. E depois disso, apareceu uma sinusite alérgica. E pronto, ficou. Né? A gente trata, mas ela vem e vai, igualzinho a rinite. Tá sempre associada uma com a outra, caminhando junto. Com certeza. Tem a ver? Sil, na verdade, o que acontece? Provavelmente, naquele momento, foi um fator deflagrador. É provável que você já teria. Entendi. Né? Tinha uma tendência a ter e só foi a válvula. Provavelmente você já tinha, né? Essa tendência realmente genética e tudo. Provavelmente você já desenvolveria. Mas, talvez essa exposição exagerada ali, porque o ar frio, ele resseca também, né? A via aérea. Ele diminui a umidade da via aérea e isso traz sintomas. Então, assim, provavelmente aquilo foi o gatilho, né? Que trouxe um quadro que você provavelmente já teria. Porque quando a pessoa não tem uma tendência, ela até pode sentir, né? Com aquele vento, aquele tempo, aquela exposição, ela pode sentir um ressecamento da via aérea, pode ter algum sintoma, mas depois que ela sair daquela exposição, isso vai melhorar. Entendi. Né? Agora, como você persistiu depois disso, provavelmente você já teria mesmo, não sabe? Como. Já era seu mesmo. Já fazia parte da minha vida. É isso certeza. mesmo. Esse tema alergia, ele é um tema muito amplo, né? E a gente vê aí hoje em dia
em Uberlândia, vamos falar da nossa cidade, né? A gente tem percebido um índice muito alto. Então, a gente, assim, quer deixar aberto para participar com a gente de novo, para a gente falar mais, para a gente falar principalmente sobre as alergias em relação à mudança de clima. E fica à vontade para trazer os temas para a gente. Uma maravilha ter você aqui com a gente. Deixa aí suas considerações finais. Tá ótimo, Sil. Eu agradeço muito e eu fico muito feliz, realmente, de poder falar sobre isso, falar sobre alergia, que é minha especialidade, que eu amo, né? E o que eu puder realmente ajudar na conscientização das pessoas e na melhora da qualidade de vida, eu quero fazer, tá Muito bom? Bom. Espero que você tenha gostado do nosso programa com a doutora Ana Carolina. Todos os detalhes, a rede social dela, consultório, para marcar sua consulta, você vai encontrar na descrição do texto. Já segue ela nas redes sociais, claro, tem que estar seguindo a gente também, né? E se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. Um beijo no seu coração e até a próxima.